Olá, pessoal. Está no canal Os Segredos do Mundo. Desculpa esses problemas aqui da plataforma, mas eu acho que pegou um pouco. Era para pegar melhor, né? Então, estamos aqui com a presença do grande pesquisador, ufólogo Tasca. O assunto aqui é uma experiência de união entre os mundos. O caso Tasca. É isso, né? Isso mesmo. Boa noite, professor. Boa noite a todos os que estão nos assistindo. Boa Quem noite. vem a contato também com este encontro no futuro. Agradeço a oportunidade de hoje tratar de um caso muito interessante, diferenciado, que gerou assim bastante polêmica na época, mas que traz aí um exemplo muito bacana de casuística ufológica. Então, agradeço a oportunidade, professor. De nada, é isso aí. Estamos aí para somar com a ufologia, né? A humanidade tem que saber, o Brasil tem que saber, né? Exato. Então, assim, o caso aconteceu em dezembro de 1983 e eu preparei até uma exposição assim para poder ilustrar, né, alguns aspectos do caso. Se você me permite, vamos lá, então, compartilhar tela. Você vai conseguir. Compartilhar. Deu certo aí? Apareceu. Apareceu, muito bem, só que eu acabei deixando... Peraí, como eu tinha aberto no último slide, vamos colocar no primeiro slide, então. Então, aconteceu mais ou menos da seguinte maneira. Quem é o Antônio Nelson Tasca? Muita gente me pergunta se é meu pai, meu parente mais próximo, meu irmão, mas, na verdade, ele é um primo distante, eu não cheguei a conhecer. E ele, em 1983, sendo residente na Bahia, foi até Chapecó, em Santa Catarina, para as festividades de final de ano. E, deixa eu ver aqui... E planejando já o retorno à sua cidade, ele era corretor de imóveis lá, outrora havia sido comunicador também, aí no estado de Santa Catarina. Ele foi até a residência numa zona rural de Chapecó, na colônia Sela. Por coincidência, Eduardo, de um primo da minha mãe. E ele foi para combinar uma viagem de regresso. Ele é parente? Sim, o Antônio Nelson Tasca é um primo distante meu. E o seu Sela, que foi visitado pelo Nelson Tasca, parente da minha mãe. Mas ele não encontrou lá esse amigo, porque ele queria combinar uma viagem de retorno para ele. Ambos nessa Brasília bonita que está ali atrás. Veja, professor, a Brasília branca. Sim. Então, meu pai tinha uma Brasília também. Legal. Maravilha. Não encontrou. Bom, o que aconteceu então? Antônio Nelson Tasca voltou para a cidade. E esse local aí onde eu me referi, na colônia Sela, aliás, a minha avó era Sela. Então, toda uma região ali com bastante parentesco por parte da minha mãe, né? Na zona rural, um pouco distante da cidade. Então, ele ia voltando para a cidade pela rodovia. Quando, num certo trecho lá, professor, ele sentiu como que um comando mental, como que uma mensagem dizendo para ele que ele tinha que sair da rodovia, que ele tinha que entrar numa estradinha, essas estradinhas de colônia, né? Como mostra bem na foto aqui que vocês podem estar conferindo aqui, né? E ele entrou. Ele percorreu uma pequena distância quando, ao longe, ele avistou um objeto que parecia ser um ônibus. Mas ele, chegando mais perto, viu que não era um ônibus,
que era um objeto circular que estava pairando sobre o chão, do qual havia janelas, luzes, e toda a história que eu estou contando, só para o pessoal ficar sabendo aí, com base numa entrevista que ele deu, que está publicado no YouTube, e no livro que ele escreveu também, a respeito do assunto. Ele publicou um livro do assunto. que está na loja da revista UFO, quem tiver interesse, chama-se Um Homem Marcado por ETs. No final, eu vou mostrar uma foto desse livro também. Então, para quem tiver interesse em conhecer melhor esse caso, porque esse caso realmente é fascinante. Ele conta o seguinte, então, professor, que ele, como não era totalmente ignorante nos assuntos de ufologia, sempre que ele podia, ele fazia leituras de revistas especializadas, de livros de ufologia, ele logo percebeu tratar-se de um OVNI, um UFO, e com receio de acontecer alguma coisa, ele tinha saído do carro para conferir melhor, né, do que se tratava, daí quando ele saiu do carro ele viu que realmente era um ônibus. Ele tensionou meio que fugir, tipo, sair daquele lugar, só que saiu uma esteira de luz da nave que acabou, então, impactando nele, e quando ele acordou, ele estava numa sala, num ambiente, não vou dizer sala, né, mas um ambiente totalmente escuro, frio, gelado, e ele estava imóvel, ele não conseguia mover um músculo sequer do seu corpo. De modo que ele achou que tivesse morrido e sido enterrado morto. Tipo morto-vivo, né? Que depois, como às vezes acontece, o defunto acordar no caixão. Essa, infelizmente, é uma possibilidade que está bem documentada aí na história da humanidade. De modo que ele caiu em desespero nessa hora. Caiu em desespero, ele não conseguia propriamente chorar, né? Só que ele ficou muito angustiado, porque ele pensou, eu morri e me enterraram vivo. Depois de um tempinho... Enterraram vivo, né? Ele achou que tivesse sido enterrado vivo. Depois de um tempinho, professor, fez-se uma abertura naquele ambiente totalmente escuro, e embora Antônio Nelson Tasca estivesse imóvel sobre a mesa, então ele foi abduzido, ele escutou algumas criaturas conversando entre si. Só que ele não conseguia definir que tipo de linguagem era aquela, porque ele relatou que era mais como fossem grunhidos de cachorro. Então, agora eu vou fazer aqui o efeito especial, tá, professor? Tipo assim... Alguma coisa nossa, assim. era assim? Nossa! Eu estou fazendo aqui uma representação, né? É uma dramatização. Bom, enfim... aí essas criaturas tocaram nele com objetos, como se estivessem fazendo algum tipo de exame médico, alguma coisa assim. E depois de um tempo, o silêncio se fez novamente, presume-se que as criaturas pequenas, segundo ele, que ele pôde determinar mais ou menos por alguns critérios que ele explica na entrevista, que as criaturas eram pequenas. Então, quem sabe, né? Por exemplo, eram greys, não sei, não se sabe, porque ele não chegou a ver essas criaturas. Então, o que acontece? O silêncio de novo, e de repente acende-se uma luz. Mas como na casuística ufológica, professor, costuma se reportar, essa luz, ela iluminava todo o ambiente, mas não vinha de nenhum lugar específico. Ela iluminava tudo, era como se todo o ambiente fosse uma fonte de luz. E aí ele notou que estava pelado. E ele começou a conseguir se mexer.
Então, ele sentou num tipo uma maca, onde puseram ele, e viu que a roupa dele estava no cantinho. Num cantinho, não, porque o ambiente não dava para definir um formato. Possivelmente era ovalado, né? Esse ambiente, ele não conseguiu determinar isso. Mas ele viu lá, próximo à maca, a roupa, ele foi lá, se vestiu rapidamente. Porque, segundo ele era uma pessoa muito envergonhada. Então, ele retomou a consciência e se vestiu. E estava pensando em tudo aquilo que estava acontecendo, algo muito estranho, né, professor? Aí acontece o seguinte, veja que coisa extraordinária. Vamos dizer assim, as paredes dessa nave eram inteiriças. Tanto que quando Nelson Tasca vai fazer a primeira descrição de quando ele viu a nave por fora, era como se fosse assim uma pintura fosca, que semelhante àquela que eles fazem com os veículos, quando o carro vai para a oficina, ele bate ali uma peça, tem que trocar uma porta, alguma coisa, eles não lixam e passam lá uma massa que ele fica bem fosco. Era mais ou menos como aquilo, o disco voador. Sim. Bom, mas aí se abriu uma porta. Sim. Sabe essa porta automática que você chega perto, ela se abre? A diferença é que no caso concreto aí, não existia porta nenhuma, não estava aparecendo porta nenhuma. Ela simplesmente se abriu como se fosse uma mágica. Pois é, por essa porta, então, passou uma mulher. Dá para ver o desenho aí do lado esquerdo. O desenho do lado direito até não é tão pertinente aqui, eu devia ter trocado ele já, mas não troquei, porque esse desenho de sequestro do lado direito, ele retrata mais um outro caso que aconteceu no Brasil. O caso do Tasca, tipo, ele foi imobilizado um raio de luz, algo assim, e quem sabe foi levado para dentro da nave por uma esteira de luz, algo do gênero. Então, em princípio, não houve também. A gente não sabe se houve ou não, né? Mas, em princípio, não. O caso do Travis também não sabe, né? Exatamente, pelaquela luz, o que carregaram ali depois, né? Não sabe o que entrou rápido depois da nave. Né? Exato. Mas o fato é o seguinte, que entrou esta mulher e antes que ele pudesse formular uma ideia para fazer uma pergunta, ele já recebeu uma mensagem telepática. Sou de paz e amor. Então, em seguida, a mulher se apresentou, estendendo sua mão direita, como está na figurinha aí, né? Com a esquerda sobre o peito, como a mensageira de um mundo alienígena chamado Agali. Então, ela diz, mentalmente, ela vai dizer isso telepaticamente. Vai mandar a mensagem para a cabeça do Antônio Nelson Tasca. Ela diz, sou Cabalá, mensageira do mundo de Agali. Vim em missão de paz e amor. Depois de dizer isso, Antônio Nelson Tasca fica curioso e tenta estabelecer assim, um diálogo mental com essa ilustre figura. Era uma mulher baixinha, em torno de 1,20 m, mais ou menos o tamanho de um adolescente. Nossa, 1,20 m? Mais ou menos isso. Entretanto, perfeitamente humana, com cabelos loiros, olhos azuis, um pouco assim repuxados, vestia uma túnica azul celeste, sapatilhas da mesma cor, sem adereços, sem joias, sem nada. Sem tatuagem também, presume-se, sem nada. Né? Muito simples assim. Só que Tasca percebeu, professor, que se tratava de uma entidade de grande poder espiritual, ele usou essa expressão até, porque conseguiu dominar o pensamento dele desde o primeiro momento. Por exemplo, ela só permitia ele pensar
sobre perguntas que ela poderia, ou, vamos dizer assim, responderia, de fato. Então, ela chegou a bloquear, segundo ele relata na entrevista e no livro, os pensamentos dele. Pois bem, então, ele estabeleceu um diálogo com esta entidade, com esta mulher, esta alienígena, até que num momento ele resolveu perguntar para ela. Nossa. Tudo mentalmente, tudo por telepatia. Mas por que eu? Eu sou uma pessoa simples, não tenho nada de especial. Por que vocês escolheram a mim para fazer esse contato? Né? Ainda mais depois que ela disse, professor, que eles precisariam cumprir uma missão juntos. Uma missão juntos, né? E essa mulher, eles tinham uma missão a cumprir. Quer dizer, na verdade eram duas, nós já vamos chegar lá. Mas, enfim, ele perguntou, por que eu? E ela respondeu, porque você sempre acreditou na minha existência. Porque você sabia que esse momento aconteceria. Porque você é dotado de mente cósmica. Não! Que forte isso, hein, professor? Que forte, hein? Se tem alguma ligação para outras encarnações, para quem acredita, né? Ele se achou assim até nesse momento, né? Um humano muito especial, quero acreditar eu, porque ele foi escolhido um homem dotado de mente cósmica. Pois bem, ato contínuo, Tasca sentiu sede. E ele manifestou esse pensamento para Kabbalah. E ela chegou-se até aquilo que seria uma parede, apertou lá um ladinho da parede, apareceu um painel, como se ele estivesse se materializando, sabe? Sabe Jornada nas Estrelas, quando as coisas se materializam? Sim. Aí ela digitou lá alguma senha, apareceram, abriu um tipo de um compartimento, apareceram 2 bisnagas. E ela ofereceu. 2 bisnagas. Tipo essas, como se fosse um copinho com tampa, né, professor? Sim. Sabe aqueles copinhos de maionese, de ketchup? Ketchup, sim. Alguma coisa daquele tipo, né? Um copo com tampa. Aí ela apontou com o dedo para ele tomar o primeiro conteúdo, era um tipo de água, só que uma água muito leve. E segundo ele, ela foi se evaporando conforme ele engolia. E o segundo líquido era um pouco mais denso e tinha gosto, segundo ele, associou ao gosto de amora. De amora. Isso. Feito isso, ele quis meio que dar um migué na Kabbalah, quis esconder uma dessas bisnagas para poder levar de volta depois e provar que aquilo que aconteceu com ele foi real, não foi um devaneio, um delírio, um sonho, né, professor? Então, só que ela mentalmente já disse, não, estendeu a mão, me devolva. Aí ele devolveu. E aí ela comunicou que eles tinham que começar a cumprir a missão. E nisso, professor, saiu da parede também uma espécie de superfície, como se fosse um sofá ou uma cama. Uma cama. E Kabbalah, essa mulherzinha, embora pequena, era adulta e, como eu disse, ele sentiu um grande poder espiritual vindo dela. Ela se posicionou, se deitou naquele divã, naquele sofá, aquela caminha improvisada ali, e abriu as pernas, afastou o vestido e abriu as pernas, convidando ele. Sim, convidando ele para um ato sexual. E não sei bem qual era o conteúdo daquela segunda bisnaga, quem sabe fosse algum Viagra lá de Agali. Ele se sentiu assim muito forte, potente, e chegou ali, pá, conferiu. Nossa.
Mas você falou que foi muito ela parecia bem humano mesmo, né? Ela, né? bem humana. É bem humana, humana. é. Tanto bem que ele humana. disse... A diferença é a altura, 1,20, né? Ela é uma pessoa baixa. Baixa, Tá? Uma pessoa baixa. Mas assim, no mais, de uma compleição humana. De modo que o ato consumado, ela disse daí a única palavra que ela verbalizou. Ela falou assim, amor. E comunicou mentalmente que dessa união iriam nascer 2 filhos, deu até o nome, Mada e Madana. No começo, quando eu conheci o caso, que eu vinha conhecer bem depois, tanto que pessoalmente não cheguei nem a conhecer o primo Tasca, ele faleceu num acidente anos depois desse acontecido, que nós estamos relatando agora, né? Mas no começo eu achava que eram 2 meninas, Mada e Madana, mas depois alguém num evento desses de ufologia que eu fui para o Brasil, comentou comigo uma hipótese diferente, ele achava que era um menino e uma menina. Por quê? Porque as experiências de hibridização, elas normalmente geram um casalzinho. Sério? Eu não sabia disso. Raríssimas são. São raras as hibridizações naturais. Então, o híbrido nunca nasce 1, nasce 2, então, é isso? Não, isso foi um colega que comentou comigo, mas eu também não cheguei a pesquisar isso, porque essa hibridização feita de forma natural, como no caso aí do primo, é raríssima na casuística da ufologia, muito rara. Tem algumas outras, inclusive o Cláudio Suenaga reuniu tudo num livro que está publicado também. O Cláudio teve aqui no meu canal. Na loja da revista UFO, os 50 Tons de Grey. Entretanto, a gente sabe, professor, que a maioria absoluta das experiências de hibridização, elas acontecem com a extração de material genético, com a fertilização in vitro e depois, né, com o restante da gestação levado a cabo após implantado o embrião na fêmea. E não até ela é abduzida no final da gravidez e o bebê é levado pelos aliens. Isso, a maior parte da casuística ufológica retrata, inclusive aquele filme Intruders, que trata exatamente dessa questão. Em português não é intrusos? Acho que intrusos, isso. Tem aí no YouTube também, dá para procurar. Passava muitas vezes nas épocas do SBT esse filme, né? Esse filme é muito tradicional. É bem legal o filme, é muito legal. E depois disso, professor, então, cumprida essa primeira parte da missão, aí vem a segunda parte, que essa também é muito, assim, importante, e eu tenho me considerado meio que um herdeiro da tradição ou do encargo de levar essa missão até os povos da Terra, porque Kabbalah comunica a Tasca o seguinte. Agora eu vou transmitir uma mensagem a você para que você divulgue a todos os povos da Terra. E aí Tasca questiona ela, dizendo, mas eu não tenho boa memória. A minha memória é ruim. Quando ela responde que ele não se preocupasse com isso, porque ela iria ditar 2 vezes a mensagem a ele e ele jamais esqueceria. E foi até aquele painel já referido, digitou lá alguma coisa e surgiu um objeto, uma espécie de uma tiara, uma coroa com, enfim, luzes parecendo pedras, enfim, algo exótico mesmo, né? E colocou essa coroa, essa tiara na cabeça de Antônio Nelson Tasca. Então, eu imagino que tenha sido uma espécie de amplificador neural. É um dispositivo que vai favorecer na memória dele a fixação da mensagem. Então, aqui eu vou pedir uma atenção muito especial de todos,
que é o momento mais alto dessa exposição, embora haja aqueles que prefiram o primeiro ou a primeira parte da missão, mas é a mensagem que Antônio Nelson Tasca recebeu na noite do dia 14 de dezembro de 1983. Eu vou fazer a leitura, então, dessa mensagem, que ela é realmente fascinante. É algo de outro mundo, como diria. Então, vamos lá. Sim. Mensagem de Agali para a Terra. Advertências de Cabalá, mensageira do mundo de Agali para todos os povos da Terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgiu do sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque essas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da prolificação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, executem programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes, deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no ar e no mar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas do corpo, do espírito e da mente. É preciso que, atendidas essas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e estonteante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre pleno de luz e amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, as profundezas do universo e não sentirá as canseiras do tempo. E, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua existência, de toda a sua história, a ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Advertências de Cabalá, mensageira do mundo de Agali
para todos os povos da terra. Poderosa, hein, professor, essa mensagem? Poderosa. De modo que a missão, sim, e por isso o título até que eu sugeri a você, da União entre Mundos, foi cumprida. Realmente, Antônio Nelson Tasca jamais esqueceu dessa mensagem, de cada palavra dela, e quanto menos ainda, né, do encontro com Kabbalah, do qual teriam surgido 2 filhos, 2 filhas. Eu até quando entendei essa imagem aí, professor Rafael Amorim, ele acabou representando como 2 fêmeas, né? São as minhas primas, então. Vai que um dia desse a nave não pouse aqui no meu pátio para trocar uma ideia com as primas aí a respeito da união entre mundos. Mas vamos lá. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que a experiência estava finalizada, a Kabbalah saiu do ambiente de costas, se despedindo, sim, da mesma maneira, com os braços estendidos, mas sem, assim, nenhuma palavra a mais de carinho, de conforto, tanto que na entrevista que o Antônio Nelson deu, que está disponível, sim, no YouTube, eu recomendo que quem tem interesse vá lá conferir, porque é realmente muito legal. Ele reporta, assim, um certo desgosto, sabe, por conta de como tudo aconteceu. Ele se sentiu meio que usado, eu acho. Esse acidente foi que ano, esse acidente dele? Oi? Foi depois, eu não sei exatamente quando, mas alguns anos depois, né? De modo que, na manhã do dia seguinte, do dia 15, ele acordou deitado num matagal, que ele está apontando ali no lado direito da nossa tela. Ele acordou num matagal. E dá alguma coisa para eles, para ser com a consciência. Eles deixaram ele ali, né? Sim. Ele não lembra de nada depois que aconteceu a saída da mulher. Eu, então, devo presumir que ele foi novamente imobilizado, ou botaram ele para dormir, alguma coisa assim, né? O fato é que ele acordou nesse lugar. Aliás, fazendo um adendo, até só retornando, que eu lembrei de um detalhe curioso agora, num determinado momento, quando ele estava conversando com Kabbalah, ele perguntou, mas aonde nós estamos? Aí ela respondeu, nós estamos no fundo do mar. Nossa! A nave pegou ele ali em terra firme, e de certo que ali por Florianópolis, não sei, ou quem sabe até perto de alguma base alienígena no fundo do mar, mas o fato é que a casuística ufológica já nos mostra a capacidade desses objetos, tanto de voar quanto de submergir. Né? Mas submergir, Aí quando ele quis perguntar qual mar, ela bloqueou o pensamento dele. Então, por isso que eu falei antes que ela tinha esse poder, né? De bloquear, é uma telepata muito, muito poderosa. Quem sabe toda a sua raça assim, ou seja. Então, ele retornou à superfície, ele conseguiu socorro para voltar para casa. Quando chegou em casa, estava cheio de gente lá, porque imaginavam que ele tinha morrido, sido sequestrado. Quando sequestrado, ele foi mesmo, né? Aí, em razão desse episódio. Mas, enfim, ele sofreu bastante com isso, como muitos abduzidos e contatados, professor, acabam sofrendo depois, né? Principalmente, sob o ponto de vista do trauma psicológico, tanto que existe até uma síndrome estudada na psicologia, chamada de síndrome da abdução alienígena, como também a difamação, o pouco caso, o motivo de piada que o cara vira perante a sua comunidade. Ainda mais ele, que era muito conhecido naquela região, porque antes dele voltar lá para a Bahia, antes dele ir para a Bahia trabalhar como corretor, ele era comunicador social, radialista,
Então, todo mundo conhecia ele por ali, né? De modo que isso ele sofreu bastante. Depois estabilizou, aí ele deu até palestra em evento da revista UFO, foi feito o livro, etc, etc. E Uma etc. curiosidade também, que ele cumpre destacar, além daquela que igualmente está registrada em livro e ele se refere na entrevista, que é a magnetização do veículo dele, do relógio de pulso que ele usava e do fio, ou melhor dizendo, da fivela do seu cinto de metal, né? A fivela de metal. Então, esses objetos ficaram como que imantados. Então, houve a possibilidade de registrar, porque veio um pesquisador do Rio de Janeiro, um médico, inclusive, acompanhar esse caso. Um ufólogo que era bastante conhecido na época, Dr. Walter Biller. E ele ficou com essa marca, professor Eduardo. Eles fizeram essa marca nele. Por quê? Não sei. Agora, a marca foi, assim, objeto de muita curiosidade e questionamento por parte dos médicos, porque os médicos não conseguiram demonstrar a origem da marca. Se foi uma queimadura, os médicos disseram que nunca haviam visto nada semelhante. Essas marcas, né? Para muitos, as marcas e também a imantação dos objetos metálicos constituem uma espécie de prova daquilo que aconteceu com Antônio Nelson Tasca. Mas eu acredito que isso não importa tanto, porque o relato dele é muito coerente e o caso Tasca tem sido estudado também por vários pesquisadores de âmbito planetário, não só brasileiros, mas estrangeiros também. Aqui, inferior esquerdo, professor, está aí a capa do livro, ó. Um homem marcado. A verdadeira história de uma abdução alienígena. De modo que quem tiver curiosidade a respeito desse livro, que é um livro muito bacana, pode comprar na loja da revista UFO. Eu mesmo tenho alguns exemplares. Vamos lá. Espera aí, professor, agora me ajuda aqui a voltar. Fique à vontade. Pronto, já estamos aqui, né? Já cancelou a tela, né? A tela cancelou. Cancelou. Então, assim, a apresentação do caso é essa. Tá? A apresentação do caso. Agora, eu queria só fazer alguns comentários a respeito da mensagem e da importância que ela tem para a exopolítica, para a ufologia. Né? Para a ufologia. Primeiro comentário, professor. Telepatia. Então, essa raça de Agali usa a telepatia como um meio de comunicação, ou seja, eles até podem ter tido em algum tempo passado linguagem falada, mas naquele momento do contato com Antônio Nelson Tasca, a telepatia foi preponderante. E a casuística ufológica nos mostra, então, que muitas raças se comunicam por telepatia, o que seria já uma vantagem, ou será, melhor dizendo até, uma vantagem para a humanidade quando, vantagem ou desvantagem, já vou dizer por quê, quando acontecer o encontro maciço. Vantagem no sentido de ser possível uma comunicação direta. Vantagem porque o ser humano ainda, professor, não consegue controlar muito os seus pensamentos. Então, fica pensando um monte de, às vezes, até de coisa indevida para estabelecer uma comunicação, né? Então, a telepatia é um ponto inicial. Depois, a mensagem começa se referindo ao perigo da aniquilação nuclear. Então, a ameaça atômica, que naquele momento ainda existia forte, mas que hoje, ainda passados esses anos todos, não desapareceu. Continua aí. Né? Então, na ufologia, há muitos relatos que são
Ah, meu Deus, o quê? Deu uma travada. Oi? Ih, rapaz. Tasca? Para mim tá ok. Vamos aguardar um minutinho que deu uma Travou. travada, gente. Alô, câmbio. Opa. Eu tô aqui, ó. Ou para mim não travou, não. Opa! Deixa eu te mandar uma Ixi, deu uma mensagem. travada, gente. Vamos Ah, aguardar aí para ver se o Tasca volta. Tasca? eu tô te ouvindo normalmente aqui, professor. Tô ouvindo Não, normalmente você. não tá dando. Normalmente. Tasca? Te mandei um zap Nossa, ali, ó. Te mandei um zap. Deixa o teu zap. nossa, hoje não tô com muita. Vamos aguardar aí no momento para ver o que que acontece. Tasca, voltou? Eu tô vendo você. Eu tô ouvindo você. Nossa, mas parece que ele deu umas travadas, ou será que o pessoal de casa viu isso? Eu não sei, do meu Não, lado, mas tá ok agora? Tá ok agora? agora tá ok. Tá. Então vamos prosseguir na missão aí, né? Mas espera Sim, aí, agora são sim. 20h44. Mais uns 10 minutinhos eu fecho aqui para a gente poder daí Não, conversar. fica à vontade. Inclusive, eu Tá? queria só fazer uma comparação do Nelson de uma coisa, mas o que você acha? Mas vamos lá. Aí depois eu Tá. falo. Certo. Então depois a gente conversa. Só deixa eu resumir assim Sim, algumas ideias-chave dessa mensagem. Então, a ameaça atômica é uma delas, é a ameaça atômica. abolição, a abolição das dominações de nações sobre nações. Significa É, até o seguinte: num outro contexto, a união do planeta Terra em uma só voz. Embora a mensagem não seja explícita sobre isso, ela se refere a um novo modelo de é, governança, assim, de administração planetária. Então, o que, que eu vi eu falar. vejo? Pode Não, pode falar, falar. depois eu falo. Então, ô, Tasca, parece que tem um estudo que os alienígenas, eles acabam guardando o nosso DNA, né? Se caso a raça humana desaparecer, né? Eu acho interessante isso, né? Eles acabam Já guardando. é o próximo ponto, vamos abordar isso, então. Sim, Assim, a mensagem, então, recomenda que a humanidade evolua nessa parte política, né? E, é, em seguida, trata da ameaça genética, exatamente o que você está dizendo, né? Então, é ameaça genética. a mensagem diz que é preciso que sejam preservadas as formas naturais de reprodução e muitas raças fazem Sim, experiências genéticas com pessoas. Então, eu acho é, de todo plausível isso que você está falando de é, amostragem de DNA sob a guarda de uma ou demais, não sei, raças é, alienígenas. Basta lembrar, por exemplo, professor, da Operação Prato, que consistiu exatamente na coleta de sangue das pessoas sim, para alguma finalidade de pesquisa, imagina-se, né? Ou quem sabe alguma outra. uma outra, Aí o que a mensagem trata também? Da necessidade de controle populacional. Porque em Hum, alguns mundos, vou dar o exemplo do mundo de Acarte, onde em 1958 o gaúcho Arthur Berlet foi levado. Ele eu já ouvi igualmente. falar disso aí. Do Então, Arthur já ouvi. lá o maior problema que eles têm no planeta, segundo foi relatado, e ele mesmo pôde constatar, porque ele ficou 9 dias nesse planeta, depois trouxeram ele de volta, é a superpopulação, professor. Então, tem muita Nossa, boca para alimentar e tem pouco recurso. Tanto que, quando aconteceu esse episódio de abdução, Arthur Berlet foi levado porque achavam que ele era um agricultor e que ele poderia ajudar lá no desenvolvimento do plantio do trigo no planeta deles. Eles estavam fazendo pesquisa agrícola aqui na Terra. Então, a tá. superpopulação. Aí, então, acaba lá, faz a advertência, o alerta, no sentido de controlar o número de humanos que vivam no planeta. No Em planeta. seguida,
o mundo de Agali traz esperanças para a humanidade que vai, então, conquistar outros mundos após conhecer o seu próprio mundo. Você sabe que há uma, vamos dizer assim, ainda uma névoa muito grande em relação ao nosso próprio planeta, por exemplo. Nós não sabemos exatamente do que é composto o núcleo da Terra. Tem gente que até diz que há outras civilizações que moram no interior da Terra. Nós não sabemos o que tem no fundo dos mares. Tem gente que diz que há muita base alienígena no fundo dos mares, de modo que Antônio Nelson Tasca recebe essa mensagem que, no final, promete um salto evolutivo para a humanidade, acaso esses preceitos que forem sendo vivenciados evoluam e façam o planeta melhorar. Sim. Então, não é a única mensagem, há mensagens de outros mundos também no mesmo sentido. Ainda ontem, eu participei de um evento com a Unicósmica de Salvador, onde tive a oportunidade de fazer uma apresentação dos contatos que o fundador do Centro de Pesquisas, o Centro de Estudos Exobiológicos Ashtar Sheran, de Salvador, teve com o próprio comandante Ashtar Sheran na década de 1970. Sim. E se eu for comparar as mensagens chegadas desse comando, em tudo elas se harmonizam com a mensagem recebida por Antônio Nelson Tasca. Traduzindo, o que significa isso? Significa que há raças mais evoluídas que estão acompanhando o desenvolvimento Sim. da humanidade aqui no planeta Terra e que querem contribuir para que a humanidade possa se elevar. E aí, para encerrar, professor Eduardo, eu vou fazer uma referência da exopolítica. Na exopolítica, existe uma ideia de que há organizações políticas estelares. Então, por exemplo, a partir da ficção científica de Star Trek, a Federação Unida de Planetas. Por exemplo, na casuística ufológica, aí mais esotérica, a questão da Confederação Intergaláctica, da qual, inclusive, Ashtar Sheran participaria, da qual muitos avatares participariam. Então, o que significa isso? Significa que quando o planeta evoluir, primeiro nós temos que romper o paradigma antropocêntrico, nós temos que fazer prevalecer o paradigma alien. Nós já falamos desse assunto em outra oportunidade. Mas, em seguida, ocorrendo esse encontro público e formal dos humanos com outras humanidades, com outras raças inteligentes, então nós poderemos participar de um organismo político maior, nós poderemos integrar uma comunidade estelar. Não sabemos de qual dimensão, mas isso está para acontecer. Então, a contribuição do caso Tasca, numa palavra só, a união entre dois mundos. Nós não temos mais notícia dos agalianos, pelo menos não em nível público, porque talvez eles até possam contatar algumas outras pessoas, mas em nível particular. Antônio Nelson Tasca foi levado sozinho, é claro, mas ele teve a coragem de contar para o mundo a sua história, então ela se tornou pública, tanto que hoje nós estamos aqui falando disso, eu já falei várias outras vezes disso, e há aí nos meios de comunicação, na internet, várias referências a esse caso, que é um caso levado muito a sério, não só por pesquisadores nacionais, também por pesquisadores estrangeiros. De modo que era isso que eu tinha a dizer, e fico à disposição para conversar com você, professor, com os nossos espectadores, enfim, porque esse é um trabalho muito bacana que você desenvolve também, de educação das pessoas, né? Nós estamos aí discutindo esse assunto
para poder fazer a humanidade despertar para essa realidade. E, com isso, facilitar a aclimatação, que é essa verdade. que nós estamos fazendo, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, viu, professor? E fica aqui novamente a saudação do... Ou novamente, não, hoje é a primeira vez, né? Saudação do planeta Vulcano. Vida longa e próspera. À disposição, professor. Eu ainda me atrapalho. É só o do meio aqui, ó. Aqui. Eu nem todo mundo... Só quem tem DNA alienígena consegue, professor. Eu tenho dificuldade. Quase Alô, consegui. tá me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Sim. Tasca, você acredita... Se o Nelson tivesse vivo... Se o Nelson tivesse vivo, você acredita que ele teria encontro com esses filhos de DNA dele? Você acredita? Porque tem alguns casos que houve, né? Você acredita? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, né? Porque a gente sabe da casuística ufológica que as abduções, especialmente, elas costumam se repetir. Se bem que no caso do Antônio Nelson Tasca, ele foi abduzido, porém, a contínuo, aquilo se tornou uma experiência de contato. Né? Por quê? O que acontece na grande parte das abduções? A pessoa não lembra o que aconteceu. Sim. Tanto que a exopsicologia... a pessoa não lembra. Desenvolve a... Como é que chama? A hipnose regressiva para poder resgatar memória suprimida. Tá? Então, no caso dele, não. No caso dele, ele lembrou de tudo. Ele só não lembrou, obviamente, dos momentos que ele esteve, entre aspas, apagado, né? Quando levaram ele para o interior da nave, depois quando devolveram ele, isso ele não lembra nada. Agora, no intervalo, ele lembra de tudo. De modo que, por conta disso, eu acredito até que seria possível, dado que elas se repetem, as experiências de abdução, ou de contato mesmo, né? Uma boa parte, vamos dizer, acabam tendo, né, o repeteco. Então, quem sabe, professor, eles voltem para cá e, na ausência até do primo Tasca, eles escolham algum outro parente para manter esse contato. Quem sabe até eu mesmo, por exemplo, quem duvida. Está se oferecendo. Essa é uma pretensão que eu tenho, não. Né? Porque a abdução, de qualquer maneira que se encare, ela é uma violência contra a pessoa. Então, eu toparia se fosse um contato telepático, vamos dizer assim, né? Mas não ser sequestrado. Isso é feio, né, professor? Você levar um outro ser consciente sem a sua vontade, manter aprisionado dentro do que quer que seja, uma cela ou uma nave, é a mesma coisa, quase. Então, não sei. Eu penso que seria possível, sim, ele encontrar com eles. Estou à disposição, professor, se quiser. Está acreditando trocar, nisso? Tá certo. Assim, é um caso bacana. É um caso muito bacana, porque principalmente por causa da mensagem. Eu até considero muito relevante o caso da mensagem. O caso da hibridização, na medida em que talvez eles não voltem mais para cá, ou talvez sim, né? Claro que seria algo impactante e que, aliás, gera até questionamentos da área jurídica. Por exemplo, direito de família. Então, será que Amado e Madana poderiam cobrar pensão do pai? Opa! Acho que não é o caso, né? Mas, enfim, juridicamente, será que se Kabbalah voltasse, Tasca estivesse vivo e desimpedido, um detalhe importante, até um tanto quanto constrangedor, é que quando ele foi abduzido, ele era casado.
né? E aí ele acabou tendo bebê lá com a estrangeira, mesmo na condição de casado, né? Mas, digamos que não, que ele fosse viúvo, que ele fosse solteiro. E parece Será que tem uns... Oi, pode falar, professor. Não, o que eu ia dizer é que tem muitos casos desses que são, né, muito parecidos, né? Parece que tem um caso aí que quem contou foi o Arthur Neto, de um senhor, eu acho que é lá da Bahia, lá que ele teve um caso com essa alienígena, aí teve filho, depois ele chegou a voltar lá com a nave e ver, né, o seu filho, né? Esse caso é interessante também que ele falou. Né? Eu conheço. E tem um boato aí, não sei se é verdade, diz que tem um caso aí, uma tribo indígena, esse parecia humano, ficou bastante tempo lá, nessa tribo, depois ele sumiu. Ele teve um caso com essa índia, depois ele foi embora. E ele desapareceu, né? Deixou um filho, parece. O pessoal conta umas coisas, pode ser que seja verdade, né? Então. Olha, se é verdade ou não, mas não pode sabemos. Continuar a falar. Como diria o Frei Giordano Bruno, lá da Idade Média, de 1600, mataram ele em 1600, ele escreveu assim em italiano, né? Se não é vero, é molto ben trovato. Então, se não é verdade, é uma mentira muito bem contada, né, professor? Que, como diria Fox Mulder, do Arquivo X, eu quero acreditar. Eu quero acreditar. Então, assim, há, de fato, implicações, né? Por exemplo, em relação ao futuro relacionamento que os humanos terão com os alienígenas. Então, não só essa federação estelar ou algo do gênero, essa organização política, mas também em vida privada. Então, por exemplo, eu dei o exemplo. Será possível a um humano se unir em matrimônio com uma alienígena, ou vice-versa? Como serão os acordos de compra e venda, o comércio entre humano e alienígena? Haverá possibilidade do reconhecimento de uma propriedade privada, por exemplo, em mundos alienígenas? A gente sabe que há exemplos até que revelam alguns sistemas econômicos vigentes em mundos alienígenas bastante semelhantes a um ideal comunista, vou dizer assim, enquanto que a Terra está neste patamar bastante capitalista. Então, tudo isso é questão para se pensar. Então, por exemplo, um acordo... A questão do ego, ganância, né? Tudo. Então, tanto individualmente, o ser humano ainda não está preparado, quanto coletivamente, nós temos aí pela frente um mundo de coisas para pensar, professor. E por isso que um trabalho como esse que você faz, que tantos outros fazem, de divulgar os temas, de esclarecer as pessoas, ele é tão importante. Ele é importante por quê? Porque se acontecesse hoje uma presença pública dos alienígenas, talvez a humanidade ainda, enquanto coletividade, não estivesse totalmente preparada. Vamos dar o exemplo daquilo que aconteceu em 1948 nos Estados Unidos. É claro que já é bastante tempo, né? Evidente. Nossa. Orson Welles transmitiu pelo rádio a Guerra dos Mundos, simulando uma invasão marciana ao planeta Terra. No começo do programa, ele explicou que ele estava dramatizando, mas quem ligou o rádio no meio achou que era verdade, cara. Que, de fato, os marcianos estavam invadindo a Terra. Teve gente que se matou, teve gente que suicidou, teve pânico geral nos Estados Unidos por conta disso. Então, quer dizer, naquele momento a humanidade não estava preparada? Será que está hoje? Que horror, gente. É exatamente por isso que iniciativas tipo essa tua e de outros também, inclusive do nosso Patovni, Grupo Ufológico Paraná, vou pedir aí para o pessoal que está vendo, ou que vai ver depois, para que prestigiem também o nosso grupo ufológico,
conhecendo o nosso canal no YouTube, o Patovni TV, tem muito conteúdo bacana lá. Nossa revista Cosmovni, que é semestral, em PDF, gratuita também, para quem quiser saber. Nós temos aí redes sociais, temos um grupo no Facebook, que está chegando agora, ainda não é muito grande, mas já 4.000 pessoas estamos alcançando. Até o final do ano é nosso objetivo. Eu tenho um grupo de Facebook também. Então, isso tudo é tudo importante para nós criarmos essa massa crítica de pessoas que aceitem melhor essa realidade de que não estamos sós, nunca estivemos sós, e que o ser humano ou a humanidade como um todo vai evoluir a ponto de o planeta Terra ser aceito na condição de membro de uma organização política superior, tipo uma federação, porque esse é o postulado básico, essencial da chamada exopolítica. Então, tanto a ufologia quanto as exociências... Eu não sei, né? Às vezes os filmes mostram... o cinema, vamos dizer assim, a literatura e os filmes... Está me ouvindo? Está ouvindo? Tá ok? A cultura, de um modo geral... A cultura exerce... Sim. Exerce um papel importante. Eu queria falar que o filme Valerian é muito interessante, aquela cena onde eles param a nave e cumprimentam vários tipos de seres, né? O filme é muito interessante essa parte, né? Eu não conheço esse filme, né? Mas esse especificamente eu não conheço ainda, né? Mas agora você me deu a dica. Eu já falei para você na primeira gravação, né? Então eu não anotei e acabei esquecendo. Está em qual plataforma, professor? Sabe onde ele está, esse filme? Esse filme que você falou? O Valerian. Mas eu vou passar para você. Eu acho que nessas Netflix, acha? Né? Depois eu vou procurar. Esse filme. É um filme só, né? Mas o cinema exerce o seu papel, sim. O seu papel importante. Os programas de televisão, as séries, né, de ficção científica. Eu, por exemplo, sou muito aficionado de Jornada nas Estrelas, Star Trek e Arquivo X também. Inclusive, agora, essa semana, Arquivo X completou 30 anos que foi ao ar. O Arquivo X, todo mundo falava. Eu conheço uma pessoa que trabalha comigo. Foi, né? Nossa. 30 anos. Sim. Então, assim, eu acredito que a ficção científica tem muito a nos ensinar, tem muito a contribuir nessa preparação da humanidade para o momento do contato formal, do contato público, quando ninguém mais vai poder negar e você vai poder convidar amanhã ou depois um alien para você entrevistar aqui no teu canal, que tal? Eu vi que tem uma foto de um amigo seu lá atrás, um cabeção verde, estou vendo daqui. Quem sabe você convida um desse para trocar uma ideia contigo, daí transmite lá da nave, assim, diretamente. Mas isso sim, aí ninguém vai duvidar. Falar do mundo, né? Como que é o mundo, né? Seria interessante. O mundo deles. Exato, ninguém vai duvidar daí. Mas até lá, nós temos que ir construindo esse caminho, nós temos que ir esclarecendo as pessoas. E hoje está muito favorável para fazer isso, porque os governos do mundo todo, né, estão querendo discutir o assunto. Claro que acontece algumas doideiras aí, tipo o que está acontecendo agora lá no México, com as tais das múmias lá de Nazca, as múmias alienígenas, que eu digo o seguinte, que diferente do que apresentaram, né, eu acho que agora, já que elas estão lá, cientistas que queiram desbancar isso, ou então, se não conseguirem confirmar o fato alegado, né, de que são múmias extraterrestres, poderão dar o seu
parecer, fazer o seu estudo, dar a sua opinião. Né? Então, tirando essas questões mais bizarras, assim, e que também eu gostaria que fosse verdade, que fossem múmias de alienígenas, né? Mas eu fico meio, assim, eu duvido, para falar a verdade. Duvido. Você duvida? Duvido, mas quero tem algumas pessoas do Brasil. Tem algumas pessoas do Brasil que acham que é verdade, né? Eu acho que é fraude. Agora, quero estar errado. Gostaria muito de estar errado. É que assim, eu quero até preservar o nome da pessoa, mas a pessoa defende que essa ginástica é um comportamento que é uma forma que elas conseguem navegar com a nave da parte interna da Terra, né? Não sei se você vai dizer que aconteceu alguma coisa naquela época que elas provavelmente acharam os fósseis ali que morreram, né? É por causa que aquela nave, né? Tem pessoa que está defendendo isso, agora eu não sei se realmente, né? Mas, eles acharam os corpos, não acharam nave nenhuma. Só os corpos. Se tivesse uma nave, opa! Porque também tem umas evidências. Enfim, nós temos ciência que consegue resolver isso. Nós temos. Enfim, mas tirando essa parte, como para concluir, nós tivemos reunião no Congresso norte-americano, mesmo sessão pública de homenagem o ano passado aqui no Brasil, agora o México e outros países vão discutir. Então, tudo está favorável para que as pessoas levem a sério esse tema, para que se esclareçam a respeito do assunto, porque isso será muito importante para o momento do contato. Quer dizer, aí já vai haver uma certa, entre aspas, naturalidade. Também uma ressalva, né? Se na humanidade hoje não existe uma tolerância plena, existe muita intolerância ainda em relação à raça, né? Raça, mal de dizer, que só tem a raça humana, tipo assim, etnia. Em relação à religião, à orientação sexual. Então, o que dirá de uma raça totalmente diferente? Então, a xenofobia é um risco. É um risco porque nós ainda estamos lutando na humanidade para eliminar os preconceitos que umas pessoas têm em relação às outras. Então, nós não sabemos como será esta reação da opinião pública, do povão em geral, quanto aos alienígenas aqui presentes, né? Agora, reza a lenda também que tem muito ET disfarçado de humano e vivendo normalmente entre nós, ou não? Eu já ouvi falar, embora o pessoal da ufologia não comenta muito isso, né? Sim, mas existe. Já vi pessoas que convivem mesmo, eles aqui, e eu não sei se é verdade, né? Que eu já conversei com uma pessoa que disse que lá naquela parte, acho que de Minas, se não me engano, é Serra da Canastra, diz ali que tem muito mistério ali, estão escondendo alguma coisa ali, nada. Eu não, só que aí eu não posso sair por aí falando. Essa pessoa eu não daria nenhum exemplo como dois humanos que são de outro mundo, né? Eu não teria nenhum exemplo concreto, assim, mas se eu não boto muita fé nas múmias aquelas, nesse assunto eu boto boa fé, assim, sabe? Eu acredito que seja plenamente possível que seres alienígenas estejam convivendo normalmente entre nós. E tem gente que jura que isso acontece. Por exemplo, o professor... Espera aí que já vou lembrar o nome dele. Norte-americano. Puxa, me fugiu o nome agora. Mas ele veio até o Brasil em 2015 para lançar um livro da palestra no congresso da revista UF, lançar um livro sobre hibridização. E ele, me fugiu o nome agora, mas ele assegura que, enquanto professor universitário, ele fez muitas pesquisas nesse sentido e tem certeza, afirma com certeza que híbridos alienígenas vivem normalmente entre nós e têm capacidades psíquicas aumentadas, eles conseguem
implantar no cérebro do outro sugestões hipnóticas ou telepáticas, melhor dizendo, né? A fim de que essas pessoas, esses humanos, façam a vontade deles. Então, isso tudo é muito fascinante, né, professor? Então, na verdade, se tem essa possibilidade, Tasca, deles estarem aqui, a gente tem que entender assim que a nossa genética totalmente é diferente desses humanos de fora, talvez, né? Porque a gente envelhece, tem aqueles casos da Europa, né? Que se é um pleidiano, enfim, eles falam que eles podem viver, se não me engano, é 300, eu não vou lembrar, é bastante tempo, né? É isso, né? A altura, né? Mais de até 2 metros, talvez 1,80 m, talvez, né? A mulher um pouco mais, né? Enfim, né? Tem isso, né? Tem essa diferença, né? Do nosso organismo para eles, então, né? Sim, claro. Mas não vamos lembrar da mensagem recém-lida aqui do Mundo de Agali, pela qual o ser humano deve conquistar melhoramentos genéticos e prolongar também o período de vida e, igualmente, no final tem a promessa que até ressuscitar os mortos seria possível fazer. Esse, inclusive, é o maior mistério da mensagem, que ninguém até hoje conseguiu dar uma explicação satisfatória, né? Então, o fato de muitas raças terem uma média de vida, uma expectativa de vida bem superior à humana, é perfeitamente explicável, eu acredito que plausível, e efetivamente isso deve acontecer, né? Nós vamos lembrar também que não vai longe, né? No início do século XX, aí 100 anos atrás, de quanto era a expectativa de vida média do brasileiro, por exemplo. Hoje está em torno de 75, 76 anos, mas há 5 anos atrás era muito menos. Tanto que de vez em quando aparece na internet um meme, né? Velhinha de 42 anos foi atropelada. Tipo, já considerava uma pessoa de 42 anos um velho. Hoje a nossa lei mesmo no Brasil já diz que o idoso é aquele que tem 60 anos completos ou mais. Antes disso, nós não chegaremos lá. De modo que pode sim, né, essas raças conviverem conosco. Alguns aí falam também dos reptilianos, é um outro assunto misterioso, né? Mas vamos deixar para outro dia para conversar sobre tudo isso, né, professor? Vamos deixar. Tasca, daria tempo alguma pergunta? Claro, quantas vocês quiserem aí, pessoal. Eu não sei se o Eduardo está ainda aí. Né? Bom, o Luciano só falou que, como ele foi o primeiro, né? Que o caso do Nelson já faz 37 anos, é isso mesmo, né? Minha matemática, né? Deixa eu ver aqui, quer ver? Ó? Então eu pego 2023 e diminuo 1983. Agora, em dezembro, serão completados exatos 40 anos. Em dezembro. 40 anos. 40 anos, viu, Luciano? 40 anos em dezembro, no dia 14 de dezembro. Bom, Eduardo, não sei se o Tasca vai conseguir responder, né? Então, a pergunta fica como esses dois aliens gêmeos domésticos chegaram nesse planeta. Será que foram sequestrados ou levaram a nave deles? Pois é. Então, assim... tá, agora que eu me liguei. Agora que eu me liguei. Assim, as múmias, né? As múmias do México. Então, assim, eu quero que sejam organismos alienígenas. Eu adoraria que os cientistas dissessem, validado, não é humano, é alguma raça distinta, porque não é também pelo fato de não ser humano que não possa ser uma outra espécie que vive aqui no planeta. Isso também já aconteceu. De vez em quando você vê na internet lá, apresentaram um crânio, um crânio alongado, não sei o quê, aí vai lá um especialista dizer, não, esse é de tal bicho, esse crânio, né? Então ali está aquelas pequenas múmias lá, podem ser até de uma outra espécie, ou até, quem sabe, de alguma outra espécie de hominídeos
que tenha vivido no passado da Terra, porque ainda nós não sabemos tudo, a antropologia ainda não decifrou os mistérios da evolução, né, da raça humana. Isso que está aparecendo outras espécies humanas, estão achando, né? Exato. Então, quer dizer, resumindo, eu adoraria que fossem de organismos alienígenas, né? Porque daí ficaria um elemento a mais, ainda bem mais intenso do que alguns que estão hoje cogitando, porque vai ter micróbio em Marte e coisas assim, né? Vai ter peixe lá na Lua da Europa, na Lua de Júpiter, né? Europa. Estão falando que tem, coisa assim. Então, para mim, seria muito mais impactante que a comunidade científica reconhecesse a origem extraterrestre, vamos dizer, desses organismos. Seria um avanço, um salto enorme. Agora, a gente sabe também que a pessoa responsável por essa divulgação é dado a sensacionalismo. Ele já está tendo todos os minutos e as horas e os dias de fama que ele eventualmente imaginou ao fazer uma ação dessas, né? Ele levar ali para uma audiência pública aqueles ataúdes, entre aspas, contendo aqueles restos de material supostamente biológico. Então, eu vou falar só supostamente, porque a gente não tem nem ideia da efetiva realidade. Mas eu quero que os cientistas, eu gostaria que os cientistas se debruçassem ou para refutar, ou se não conseguirem refutar, o que seria muito melhor, para confirmar essa hipótese alienígena, né? Agora, justamente, né? Só estavam os corpinhos lá. Cadê a nave? Ou será que eles foram exilados aqui? Ou aconteceu igual aquele filme, o ET, o extraterrestre, que esqueceram lá o ETzinho lá e foram embora. Deixaram ele aqui na Terra. Deixaram Então, saber lá, né? Pode ter acontecido alguma coisa assim. Dizem que tem um boato que em Varginha teve uns que conseguiram voltar, não sei se é verdade isso, dos seres que parecem de Varginha lá, e outros danado deixou. Tem esse boato aí também, não sei se é verdade, né? Olha, isso eu nunca ouvi falar, para ser sincero agora. Eu quero até preservar quem falou isso, mas depois até confirmo. Agora, como a gente sabe pouco a respeito de Varginha, a gente sabe muito pouco, né? Nem se compara ao conhecimento que a gente muito tem pouco em relação à Operação Prato, por exemplo, né? Mas, assim, impossível, quem vai dizer que é impossível, né? Mas dessa hora também a turma inventa um monte de coisa, né? E não vamos nem falar nisso agora, porque senão desanda. O assunto muito longo. Não, desanda. Né? Exato, né? Mas enfim. Então, só para encerrar, tá, o Eduardo? Então você perguntou, só para encerrar isso aqui, tá? Ele perguntou se eles estão disfarçados, qual é o motivo deles estar entre a gente, o que ganharia a gente? Mas eu acho que eles estão manipulando, né? A cultura humana, não sei, né? Eles sabem que a gente mata a sua própria espécie, né? Eles sabem de todos os extraterrestres. Ou até, Eduardo, uma outra hipótese bem plausível é a dos estudiosos. Né? Então, mesmo na ficção científica, nós temos vários exemplos de humanos que foram a outros mundos e se infiltraram naquelas populações. Em Jornada das Estrelas, por exemplo, né? Eles tinham um procedimento cirúrgico para mudar a fisionomia da pessoa, aí coloca aqui umas cristas na cabeça, porque aquela espécie tem aquelas... Ou então tem a orelha pontuda, né, para que pareça um vulcano, e se infiltram. Então, essa infiltração para fins de estudo sociológico, por exemplo, psicológico, por exemplo, é um dado perfeitamente plausível, porque nós faríamos e talvez façamos isso no futuro, que dirá civilizações mais avançadas que queiram até fazer uma preparação para um contato futuro. Então, essa eu vejo como uma razão assim tangível. Aí tem outras também, do tipo espionagem, pesquisa, tanto que
quando aconteceu aquele fato de 1958, de Arthur Berlet sendo levado até a CART, os acartianos comentaram com ele que uma disposição, dispositivos de camuflagem. Isso também existe não só na ficção científica, mas até no imaginário aí da fantasia, tipo aquela capa do Harry Potter que coloca ali, o sujeito fica invisível. Muita coisa que aparece no filme é realidade de alienígena, assim. Muita coisa e já estão desenvolvendo a capa da invisibilidade no plano científico, que tem por fundamento o reflexo da luz. Então, determinadas moléculas no tecido poderiam refletir de um modo muito especial a luminosidade a ponto de levar à invisibilidade. Qualquer um que procure na internet vai achar matérias a respeito disso. Então, no futuro, isso será perfeitamente possível. Então, ser um dispositivo dessa natureza, de camuflagem, vou chamar. Camuflagem, que é o caso do filme Predador, mostra ele fazendo isso, né? O Predador é um exemplo clássico. De modo que, para qualquer finalidade que seja, né? Pode ser bélica, então, de preparação de uma guerra, espionagem. É possível. Eu não sei se a pessoa aqui pode achar até um absurdo eu falar isso, né? Porque o meu amigo mostrou até o vídeo dessa jornalista. Dizem que aquele seriado, o Alf, o É Teimoso, diz que aquela criatura existe. Diz que foi encontrado numa fazenda lá nos Estados Unidos e uma pessoa pegou ela, ficou ali. Dizem, né? Elas falaram isso, te juro, as jornalistas. Essa é outra difícil de acreditar, né? Essa é outra difícil de acreditar. Você acha que é difícil? Sim. Mas elas falaram. É porque se as jornalistas falaram. Sim, porque a última coisa que você poderia imaginar seria um alienígena se expor dessa maneira, porque ali qualquer seriado como aquele de televisão implica na necessidade de uma exposição durante larguíssimos períodos de ensaios, gravações, e não teria como uma informação como essa ficar preservada, ou seja, são dezenas, às vezes centenas de pessoas envolvidas na produção de um programa desse, né? De modo que, se bem que se acontecesse, seria bem tipo Alf mesmo, né? Porque ele era debochado. Eu adorava aquele episódio. Fez, assim, tudo bem. Na série mostra ele peludo, mas existe, claro, existem as criaturas também peludas, né? Também, né? Sim, aí a tipologia alienígena vai nos revelar muitas variáveis. Ela é grande. Até mesmo criaturas parecidas com o Alf, quero acreditar. Muito bacana. Bom, só para encerrar, o Luciano fez uma pergunta aqui, eu não sabia, né? É amanhã que eu não sei se a NASA vai revelar. Qual é a sua opinião em relação a isso? É amanhã mesmo, Luciano? O Luciano disse que é amanhã. Por aí, agora por esses dias, né? Não sei se vai ser amanhã, mas se não for, já vai acontecer. Então, em 2014, a NASA patrocinou a publicação de um livro. Até está disponível em PDF para quem quiser aí na internet, só que está em inglês. Arqueologia, Antropologia e Comunicação Interestelar, o nome do livro. Reuniu uma equipe de cientistas para especular a respeito da comunicação dos seres humanos com alienígenas, e partindo também muito do projeto 7, de busca por inteligências extraterrestres, de modo que a NASA vem realizando um trabalho também de aclimatação. Então, eu não faço a mínima ideia do que eles possam divulgar. Você não vai ficar uma daquelas que normalmente nós temos visto e que no final não dá em nada, né? E dizem coisas que não são novidade para ninguém, né? Agora, eu tenho... eles enrolaram. A NASA enrolou, né? Agora, tem um artigo que foi publicado pelo
na revista Cosmovini, numa das edições de nossa revista Cosmovini, um artigo no qual o Marco Petit trata exatamente disso, que quando a NASA mandou as primeiras missões para Marte, já descobriu a existência de vida microbiana, mas não divulgou. Então, vai que nessa dada agora, eles venham a dizer alguma coisa assim, que desde lá 1970, ou então agora com esses robôs que estão na superfície marciana, né, a audiência ufológica, isso, olha então, Luciano, bacana. Então, vai o Luciano falou que foi, né? Sim. Então, eu sou bastante otimista em relação aos momentos assim seguintes desse processo de desacobertamento. Né? O processo de desacobertamento está em curso. O Brasil já avançou bastante e nós vamos avançar muito mais, porque agora nós estamos aí numa cruzada da ufologia para a liberação de mais e mais documentos sigilosos, documentos classificados, documentos ainda secretos, que, com base na lei de acesso à informação, a lei de acesso à informação nos dá ferramentas para exigir a abertura. Inclusive, eu participo, nesse instante, de uma campanha coordenada pelo Marco Petit, pelo Fernando Ramalho, chamada Varginha Chega de Acobertamento. Sim. Então, essa nossa campanha, eu sou assessor jurídico, sou advogado, juntamente com um outro colega do Rio de Janeiro, deste projeto, de modo que nós estamos aí batendo na porta das autoridades para que eles liberem mais informações. Então, o Brasil é pioneiro, outros países também têm feito bem o seu trabalho, inclusive alguns aqui da América do Sul, que têm comissões de estudo dos fenômenos aéreos anômalos, e os Estados Unidos, como tem o maior acervo de informações, ainda está relutando. Já a partir de 2021, com aquela admissão lá dos 44 casos, com o relatório do escritório de inteligência, com as audiências públicas que vêm sendo realizadas, já está também avançando. Não é aquilo que nós gostaríamos, mas existe uma sinalização claríssima. Então, o que a NASA vai nos trazer de novo, veremos. Queremos, Bom, eu quero agradecer aqui, então, o Flori Antônio Tasca, foi perfeito aí, a nossa análise dos estudos, falando também do Nelson, né, a história do Nelson. Então, suas últimas palavras. Vamos lá, para encerrar. Agradecer a oportunidade de mais essa participação aqui contigo e desejar uma boa noite a todos que estiveram conosco nesse encontro, na certeza de que estamos vivendo um momento especial, um momento de evolução, um momento de rompimento do paradigma antropocêntrico. Afinal de contas, segundo a equação Drake, só na Via Láctea deve existir em torno de 25 mil civilizações, de modo que seria ridículo imaginar que o ser humano é o único ser inteligente do universo. Nem tão inteligente assim, né, professor? Obrigado, então. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, gente. E até amanhã, às 14h aqui na minha gravação, hein? Tchau, tchau, hein? Isso aí. Tchau. Valeu, valeu.